dia. Na última aula, a gente, dentro da matéria de progressão geométrica, a gente fez algumas questões e a gente ficou de abordar hoje a soma dos termos de uma PG finita, ok? Vamos começar então a desenvolver o raciocínio, vamos começar a aprender, a aprofundar um pouco mais sobre progressão geométrica. Precisamente nesse assunto de hoje, a gente vai trabalhar com uma PG finita. A gente sabe que na PG finita você pode caracterizar de duas formas. Ou você sabe cravadamente, precisamente, quantos termos você está considerando. Você sabe que vai considerar 5 termos na PG, 8 termos na PG, 10 termos, 12 termos. Mesmo que você não saiba quantos termos você tem ao todo, mas você sabe quem são o primeiro e o último termo dessa progressão. Você sabe quem são os dois extremos da PG. Mesmo que a quantidade de termos envolvida nesse processo você não saiba, mas você sabe onde começa e onde termina. É isso que nos interessa a partir de agora, tá? Por exemplo, eu poderia criar essa PG aqui, ó. Eu vou criar uma PG das potências do número 2. Então, 2 elevado a 1, 2, 2 ao quadrado, 4, 2 elevado a 3, 8. Eu vou dobrando a partir de agora, tá? Então, 16, 32, 64, 128, 256 e assim por diante infinitamente. É aqui que eu quero que vocês observem para mim alguns detalhes. Mesmo que a PG seja infinita, eu não quero trabalhar com a soma de todos esses infinitos termos. Eu quero somar, por exemplo, do 2 até o 128. Entendeu? Eu quero somar, por exemplo, do A1 até quem? A2, A3, A4, A5, A6, até o A7. Nesse nosso caso, eu saberia quem é o primeiro, saberia quem é o último. Eu saberia que eu tenho que somar do A1 até o A7. Precisamente eu teria aqui 7 termos envolvidos nesse somatório. Tá? Mas eu poderia, por exemplo, não calcular exatamente a partir do A1. Eu poderia querer calcular, por exemplo, do 8 até o 64, entendeu? Então eu poderia somar, por exemplo, aqui ó, do A3 até quem? A4, A5 até o A6. E nessa soma eu estaria envolvendo quantos termos precisamente? 1, 2, 3, 4 termos envolvidos nessa soma. Tá? Então o que nos interessa aqui então? É que você tem duas situações nessa soma de termos de uma PG. Tá? Ou você sabe exatamente quantos termos você vai somar, e caso você não saiba quantos termos estão envolvidos nessa soma, você sabe afirmar quem é o primeiro e quem é o último termo dessa soma. É isso que vai nos interessar. Tá? Para isso, a gente vai aprender, essencialmente falando, duas fórmulas. E a gente vai perceber, vou mostrar para vocês depois, que uma fórmula é consequência natural da outra. Então, nessa primeira fórmula aqui, que eu vou chamar de fórmula 1, a soma dos n termos dessa progressão, você pode calcular como? Da seguinte forma, você faz o AN, que é o último termo, e multiplica pela razão. A esse resultado, você subtrai o primeiro termo da sua progressão. Tá? E depois divide tudo isso por Q menos 1. Tá? Isso sempre considerando a razão Q um número diferente de 1. Daqui a pouco eu explico isso. Tá? Então, essa é a primeira fórmula para você calcular a soma dos termos de uma PG finita, tá? Mas você também poderia trabalhar essa segunda fórmula, que eu vou chamar de fórmula 2, tá bom? Ou seja, se você quiser calcular a soma dos n termos dessa progressão, você pode fazer o quê? Pega o primeiro termo e multiplica por essa expressão dentro do parênteses. Quem é essa expressão?
é a potência q elevado a n, e a essa potência você subtrai uma unidade. Depois que você faz essa multiplicação aqui em cima, você divide tudo por q menos 1. Sempre considerando também aqui a sua razão diferente de 1. Daqui a pouco eu explico o porquê disso, tá? Então você tem, essencialmente falando, duas fórmulas para você calcular a soma dos termos de uma PG, tá? Vamos entender então, nessa primeira observação, o porquê desse Q diferente de 1. Deixa eu destacar aqui com outra cor. Então, essa primeira observação aqui, tá, é o seguinte. Por que que o Q tem que ser diferente de 1? Então, você pensa o seguinte. O que que aconteceria se o Q fosse igual a 1? O que que aconteceria se o Q pudesse ser igual a 1? Bem, se o Q fosse igual a 1, você estaria trabalhando com aquela PG que a gente já aprendeu em aula anterior, que é a PG constante. A PG constante é aquela PG onde todos os termos são constantes, são números fixos. Por exemplo, eu poderia criar essa PG para você aqui, ó. Todos os termos do início ao fim seriam iguais a 5. É um caso clássico de PG constante, tá bom? Vamos supor que daqui até aqui você tivesse exemplo, tá? N igual a 10, ou seja, você teria 10 termos ao todo. Começaria no A1 igual a 5 e finalizaria no A10 também igual a 5. Se fosse para você calcular a soma, tá? Como que você faria? Essa soma aqui, tá? S seria a soma dos 10 termos dessa PG. Gente, se você está somando 10 termos iguais, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 10 vezes, então a soma nada mais é do que 10 vezes o mesmo número 5, ou seja, 10 vezes 5, 50. Então você teria, para uma PG constante, uma formulazinha muito básica. Qual que é a fórmula básica? Você pega esse n, que é a quantidade de termos que você tem, e multiplica pelo primeiro termo. Por quê? Porque o primeiro termo é simplesmente igual a todos. Então, numa PG constante, tá? Numa PG constante, você teria exatamente o quê? O A1, depois A1 de novo, depois A1 de novo, e assim por diante, até o seu último termo, que também seria igual a 1. Então, numa PG constante, você teria n termos exatamente iguais a quem? N termos iguais a 1. Tá? Então, é só fazer essa quantidade de termos vezes o próprio primeiro termo. E aí você tem uma formulazinha bem básica para calcular. Tá bom? Agora, eu quero que vocês entendam ainda o seguinte. Beleza, então se ele fosse igual a 1, eu teria uma PG constante. Mas eu ainda não entendi o porquê que o Q tem que ser diferente de 1. E aí vocês pensam o seguinte. Se o Q fosse igual a 1, além desse caso aqui de uma PG constante, você teria um problema matemático. Porque isso aqui, ó, é uma divisão. Isso aqui é uma divisão e a divisão não pode ser por zero. Se você tivesse o Q igual a 1, aqui ficaria 1 menos 1, que daria 0. Então você teria uma divisão por zero. E na matemática não tem como você dividir por zero. Então é por isso que o Q tem que ser diferente de 1, tanto na primeira quanto na segunda forma. Tá bom? Uma outra coisa que eu quero que vocês observem agora é o seguinte. Uma fórmula é consequência natural da outra. Se a gente fizer algumas continhas, tu vai perceber que se você sai da 1, faz algum cálculo, você chega na 2. Ou o contrário, se você sai da 2 e desenvolve algumas contas, você também chega na 1. É essa segunda observação que eu vou desenvolver para vocês a partir de agora, tá? Prestem atenção, por favor. O termo geral,
O termo geral de uma PG é AN é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Isso é o termo geral. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o AN por quem? Eu vou substituir o AN exatamente por essa expressão. A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, e eu vou substituir esse valor lá na fórmula 1. Tá? Ok. Quem é a fórmula 1? A fórmula 1 é Sn igual a AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Ok. Então, onde tem AN, eu vou trocar por quem? Por A1 Q elevado a N menos 1. Me ajudem aqui, por favor. Então, aqui vai ficar A1 Q elevado a N menos 1. A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Eu vou repetir todo o resto, ó, vezes Q menos A1 menos A1 e aqui embaixo sobre Q menos 1. Meramente eu fiz uma substituição. E eu quero que vocês observem para mim agora um detalhe. Tá? Vou até destacar aqui de vermelho. Isso aqui é Q. Não tem um Q elevado a 1 implícito aqui? Tem. Então você tem aqui ó, uma multiplicação de duas potências com a mesma base Q. O que a gente costuma fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Multiplicação de potência com a mesma base, repete a base Q, e eu vou somar esses expoentes todos aqui em cima. Tá? O resto eu vou apenas repetir. Então observem para mim, por favor, aqui. Vai ficar A1 vezes multiplicação de potência com a mesma base, repete a base Q e soma os expoentes. Vai ficar N menos 1, tá aqui, mais esse outro expoentezinho vermelhinho ali, 1. Eu vou repetir todo o resto, menos A1 e aqui sobre Q menos 1. Pronto. Eu vou desenvolver mais um pouco a partir daqui, tá? Então eu tenho que o Sn vai ser igual. Esse A1 vezes, vou repetir. A1 vezes, repito. Gente, nessa potência aqui, com base Q, olha o que vai acontecer com os expoentes. Esse menos 1, eu cancelo com esse mais 1. Então me sobra apenas o expoente N. Ok, feita essa simplificação, eu vou repetir todo o resto. Menos A1 e aqui no final sobre Q menos 1. E agora eu quero que vocês observem o seguinte. Eu não posso colocar esse A1 em evidência, fazer a fatoração comum em evidência? Posso. Então vou colocar o A1 como fator, A1, e ele vai multiplicar alguma coisa. Vai multiplicar o quê? Vamos fazer a conta. Essa expressão toda aqui, dividido por A1, vai ficar A1 dividido por A1, anula. Me sobra apenas o Q elevado a N. Está aqui, ó, Q elevado a N. Menos, o que é esse A1 dividido por esse A1? Vai ficar tão somente 1. E aí fecho parênteses e repito a parte de baixo. E aí eu quero que vocês observem para mim o seguinte. Essa soma Sn, ela ficou exatamente igual a essa expressão aqui. Só que essa expressão aqui é a outra fórmula. Que fórmula? É exatamente essa formulazinha aqui. Entenderam? Então eu saí da primeira fórmula, que era essa, fiz algumas adaptações, fiz alguns cálculos, fiz alguns ajustes e cheguei exatamente na outra fórmula. Então eu poderia fazer o caminho todo contrário a partir de agora. Saio daqui, vou andando para trás, vou fazendo os devidos ajustes até chegar nessa aqui. Então uma fórmula é consequência natural da outra. Que fique bem claro essa informação. Tá, perfeito, entendi. Agora, quando é que eu vou usar uma e quando é que eu vou usar a outra?
Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção de novo, tá? Vamos ver o que tem em comum em uma e na outra e o que tem de diferente em um e na outra. Bem, o A1 você percebe que tem aqui, mas também tem na de baixo. Então, o A1 não é critério de diferença, tá? A razão, você percebe que tem razão na de cima, mas também tem razão na de baixo. Ok. Porém, você vai perceber agora uma grande diferença de uma para outra. Nessa fórmula de cima, você tem o AN, que é o termo geral, enquanto que nessa fórmula de baixo você tem apenas o N, que é a quantidade de termos, tá? Na fórmula de cima, você tem o AN, que faz o papel do último termo da sua sequência, da sua progressão. Enquanto que na de baixo, você tem o N, melhor dizendo, fazendo o papel de quem? Do número de termos que você está somando na sua progressão. Tá? Então, esse é o detalhe que diferencia a Fórmula 1 da Fórmula 2. Na primeira fórmula de cima, você tem o último termo. Você tem o primeiro termo, mas também você tem o último termo da sua progressão. Nessa fórmula de baixo, você tem o primeiro termo, ok, mas você não tem o último termo da sua sequência. Você tem a quantidade de termos que você está somando, mas você não sabe quem é o último termo. Então, isso é o que vai diferenciar a Fórmula 1 da Fórmula 2. Na Fórmula 1, você sabe quem é o primeiro e também quem é o último. Na Fórmula 2, você só sabe quem é o primeiro, mas você não sabe quem é o último. Na Fórmula 1, você sabe quem é o primeiro e o último, mas você não sabe quantos termos você está somando. Na Fórmula 2, você sabe quem é o último e quantos termos estão sendo envolvidos nessa soma, apesar de você não saber quem é o último termo da sua progressão. Entenderam? É assim que você tem que usar essas duas fórmulas como referência. Tá? Então, na primeira fórmula, você vai usar quando? Quando você souber os dois extremos desse somatório. Em contrapartida, quando que você vai usar a fórmula 2? Quando você souber a quantidade de termos que você vai trabalhar nesse somatório. Tá bom? Vamos entender a partir de agora através de uma questão prática. Tá? Vamos desenvolver aqui. Vou escrever solução para a gente começar a organizar o nosso raciocínio. Tá? Vamos lá. Calcular a soma dos 10 termos iniciais dessa progressão geométrica aqui. Observe que, apesar dela ser uma progressão infinita, ele só quer que você calcule a soma dos 10 primeiros termos da sua PG. Ele te deu o A1, ele te deu o A2, ele te deu o A3. Você vai ter que fazer isso até quando? Até o A índice 10. Observe que aqui ele não te falou quem é o 10º termo da sua progressão, mas ele te falou quantos termos você vai somar. Entenderam a lógica? Então você vai usar a fórmula que trabalha a quantidade de termos, porque você não tem quem é esse último extremo aqui. Tá? Então você vai desenvolver como? Você tem uma PG, porque ele te falou que se trata de uma progressão geométrica. Ele te pediu a soma S dos 10 primeiros termos, então é o S10 que você vai ter que calcular. Naturalmente o N vale 10. Ok. Ele te deu quem é o primeiro termo da sua progressão, que vale 5. Ele te deu quem é o segundo termo da sua progressão, que vale 10. E com esses dois termos consecutivos, você consegue calcular a razão. Como é que se calcula a razão de uma PG? Pega um termo e divide pelo imediatamente anterior a ele. No caso, 10 dividido por 5, que vai dar
2. Então, você também tem definido aqui quem é a razão da sua progressão. Tá? E como ele te deu a quantidade de termos a ser somada, então você vai usar a fórmula que envolve a quantidade de termos. Qual é a fórmula? É essa aqui, ó. Fn vai ser igual a A1, que multiplica Q elevado ao N, que é o que a gente tem, menos 1, e aqui sobre Q menos 1. Pronto, você já sabe qual é a fórmula que você vai ter que trabalhar, tá bom? E agora você sai substituindo todas as letrinhas que você conhece, tá bom? Sn, o N vale 10, então é o S10, igual a A1, quanto que vale o A1? 5, então vai ficar 5 vezes a potência Q elevado a N. Então, quanto que vale o Q? 2 elevado a N, que vale 10. Menos 1, tá aqui, fechou parênteses, tudo isso sobre Q, que vale 2, menos 1. E agora, gente, a nossa matéria de segundo ano, ela terminou aqui, ó. Daqui para frente é a sexta série do ensino fundamental, tá bom? E a gente vai desenvolver daqui para frente. 5 vezes a potência 2 elevado a 10 é o 2 multiplicado por ele mesmo 10 vezes. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tem que fazer isso 10 vezes. E é bom que vocês já comecem a mentalizar isso, tá? 2 elevado a 10 é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Então, 2 elevado a 10 é 1024. Então, 1024 menos 1, está aqui. E na parte de baixo vai ficar 2 menos 1, apenas 1. E desenvolve essa continha. 5 vezes, quanto que é 1024 menos 1? 1023 sobre 1, não tem por que colocar. E aí você faz essa continha aqui de multiplicação. Ah, professor, não sei fazer essa conta mentalmente, contando no dedo de cabeça. Não tem problema. Tá? Puxa ela no cantinho do seu caderno e faça ela com calma. Eu falo muito isso. A vergonha não é você não saber fazer. A vergonha é você nem tentar, pelo menos. Isso é vergonha. Tá? 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 2, 10. E 1, 11. Vai 1. 5 vezes 0, 0. E 1, 1. E 5 vezes 1, 5. Então tá aqui, ó, 5.115. Então, a soma desses 10 primeiros termos da sua PG é 5.115. Olha que interessante. Você não precisa saber quem são efetivamente os 10 termos. Você não precisa saber quem é o A1, quem é o A2, quem é o A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10. Não interessa. Você tem uma forma para fazer esse cálculo. Entenderam? Ah, professor, mas e se eu quisesse? Bem, se você quiser fazer um por um e depois somar, tudo bem. Mas a matemática, ela te ensina ferramentas adequadas para facilitar a tua vida. Não tem problema você contar um por um até o 10º termo e depois somar todos eles. Só que tu vai gastar uma vida para fazer isso, tá bom? Mas e se eu quisesse fazer de uma outra fórmula? Então eu vou te ensinar aqui, ó. Observe. Se eu quisesse fazer usando a outra fórmula, você pode usar as duas fórmulas, não tem problema. Só que se você não usar a forma mais adequada, tu vai ter mais trabalho para desenvolver os cálculos, tá? Olha só, ele não quer saber a soma dos 10 termos iniciais? Se você quisesse usar a outra fórmula, você deveria saber quem é o A10, porque a outra fórmula manda você calcular o 10º termo. Então, vamos calcular o 10º termo. Quem é o A10 pelo termo geral? Vai ser o A1, que multiplica Q elevado a 10 menos 1, 9. E aí você tem que fazer essa continha. Quem é o A1? O A1 vale 5. Está aqui, ó. 5 vezes a razão. Quanto que vale a razão? Vale 2. Então, 2 elevado a 9. E aí você tem 5 vezes essa potência aqui. 2 elevado a 9
é exatamente igual a 512, tá bom? 512 vezes 5. Bem, 5 vezes 500 dá 2.500. 5 vezes 12 dá 60. Então é 2.560. Então você tem aqui o 10º termo da sua progressão. E aí tu vai usar a outra fórmula. A outra fórmula ela fala o quê? Que Sn vai ser igual ao A índice n vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. E agora tu vai calcular o S10 por essa outra fórmula agora. Quem é o AN? O AN, na verdade, é o seu A10 vezes a razão, que vale 2, menos o A1, que vale 5. Tudo isso sobre Q, que vale 2 menos 1. E agora desenvolver conta. Quem é o A10? Acabei de descobrir aqui, ó. O A10 vale 2.560. Então, 2.560 vezes 2, agora menos 5, e aqui embaixo 2 menos 1, 1. De novo, mais uma continha. 2.560 vezes 2. 2.500 vezes 2 dá 5.000. 5.000 mais quanto? 2 vezes 60, 120. Então, é 5.120 menos 5. Não precisa colocar sobre 1. Quanto que é 5.120 menos 5? 5.115. É exatamente a resposta que eu já tinha descoberto. Tá? Então, gente, você pode fazer pelas duas formas, só que uma é mais fácil que a outra. Uma é mais simples, uma você gasta menos conta, você resolve de forma mais direta, objetiva do que a outra. Tá? Vamos fazer mais uma questãozinha, que é a número 9. Deixa eu mudar a cor aqui e colocar em amarelo, para ficar mais nítido para vocês enxergarem aí. Tá? Solução, ok? Vamos começar a brincadeira a partir de agora. Calcular a soma dos termos da PG. Está aqui a PG. Então ele te falou de uma PG, ele mandou você calcular a soma. Mas a soma dos termos. Quantos termos? Quantos termos você tem daqui até aqui? O N você não sabe. Então é a soma de os N termos quaisquer. Você não sabe quantos termos exatamente você está somando. Porém, você sabe que esse aqui, ó, é o último termo da sua progressão. Então, se você sabe quem é o último termo, você usa a outra fórmula. Tá? Então, você tem aqui ó, que o AN é exatamente 4.374. Você sabe que o primeiro termo está aqui. Ó, o primeiro termo vale menos 2. Você sabe que o segundo termo vale 6. E com o primeiro e segundo termos na mãos, vocês conseguem calcular a razão. A razão não é pegar, por exemplo, o segundo termo e dividir pelo imediatamente anterior a ele? Sim. Então é 6 dividido por menos 2. Quanto que é 6 dividido por menos 2? Vai dar menos 3. Então você tem a razão também aqui. Ó. Gente, você sabe aqui ó, quem é o primeiro e você sabe quem é o último. Você não sabe me afirmar qual é a posição cravada, precisa, exata desse último termo. Você não sabe me afirmar, por exemplo, ó, se do menos 2 até esse número 4.374 são 10 termos, são 8 termos, se são 15 termos, se são 200 termos, você não sabe. Nesse caso aqui, pouco importa qual é a quantidade de termos que você vai somar. O que interessa é que você tem o primeiro e você tem o último. Então, se você tem o primeiro e você tem o último, aí fica relativamente fácil de calcular, porque aí basta usar aquela outra fórmula. Sn vai ser igual a A índice n vezes Q menos A índice 1, tudo isso sobre quanto? Q menos 1. E aí você desenvolve a fórmula. Quem é o AN? O AN é exatamente 4.374. 4.374 vezes a razão, que
que vale quanto? Menos 3, está aqui. Isso tudo menos o primeiro termo. Cadê o primeiro termo? Está aqui, ó. Então, abro parênteses e coloco menos 2. Tudo isso sobre o Q, que vale menos 3, e aqui menos 1. E vai fazendo continha a partir daqui, tá? Aqui é um número positivo multiplicado por um número negativo. Então, a resposta é negativa. E agora é 3 vezes esse número. Não sabe fazer de cabeça? Não tem problema. Puxa aí no cantinho do seu caderno e faz essa conta, tá? 4.374 vezes 3. Tá? Vamos fazer essa continha aqui devagar. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 7, 21. E 1, 22. Vão 2. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Vai 1. 3 vezes 4, 12. E 1, 13. Então, 13.122. 13.122. E agora, você tem um menos 2. Esse menos na frente de qualquer número significa que é o oposto ou simétrico do que vem na frente. O oposto ou simétrico de menos 2 é mais 2. E embaixo fica menos 3 menos 1, que vai dar menos 4. Quanto que é menos 13.122 mais 2? Então vai ficar menos 13.120 dividido por menos 4. Uma divisão de dois números negativos só pode ser positivo. Então é só fazer 13.120 dividido por 4. Está aqui, ó, 13.120 dividido por 4. 13 por 4, 3. Vezes 4, 12. Para 13, 1. Abaixo 1. 11 por 4, 2. Vezes 4, 8. Para 11, 3. 32 dividido por 4, 8. Vezes 4, 32. Para 32, nada. E 0 dividido por 4, 0. Então a resposta vai ser positiva de 3.280. Está aqui a resposta. Sn é igual a 3.280. E acabou o exercício. Tá bom? O que a gente tem aqui então? A gente tem que, se você somar todos esses termos do início ao fim, o somatório desses n termos vai dar 3.280. Professor, mas quantos termos eu estou calculando aqui? Não sei. Eu sei que se você somar todos eles, dá 3.280. Quantos termos você está somando? É irrelevante para a gente nesse momento. Tá? E se eu quisesse calcular pela outra fórmula? Aí eu deixo como sugestão vocês tentarem fazer pela outra fórmula. A outra fórmula, vocês vão precisar de quem? Vocês vão precisar da quantidade n de termos. Vamos fazer? Eu ia deixar para vocês fazerem. Tentem fazer sozinhos, tá? Dá uma pausa no vídeo e tentem fazer sozinhos usando a outra fórmula. Se vocês não conseguirem fazer sozinhos, dá um play e assista ao desenvolvimento a partir de agora, tá bom? Deixa eu fazer aqui para vocês para ajudar, tá? Observe, 2 pontos, tá? Você tem ali que o último termo da sua progressão é 4.374. Mas a gente sabe que o termo geral é escrito como antes de 1, que multiplica aqui elevado a n menos 1. É assim que a gente calcula o termo geral. Se isso aqui é um termo geral e isso aqui também é, então basta pegar essa expressão aqui e igualar com ela, porque ambas valem a mesma coisa. Então você tem ali que, na verdade, o quê? Que o A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, que é o termo geral, tem que ser exatamente igual a 4.374, que também é o termo geral. E agora você substitui, né? Substitui. Quem é o A1? O A1 está aqui, ó, menos 2. Então vou colocar aqui, ó, menos 2, que multiplica o quê? Quanto que vale o que no problema? Menos 3. Então aqui multiplica menos 3 elevado a n menos 1, está aqui, ó, n menos 1, vai ser igual a 4.374.
4.374. 4.374. Observe que nessa equação que eu montei aqui, a única letra que tem nela é o n, é exatamente a quantidade de termos que eu vou descobrir na hora de resolver essa equação. Tá? Agora, olha só, esse menos 2, ele está multiplicando essa potência aqui. Eu vou pegar esse menos 2 que está multiplicando e vou jogar ele para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Eu não vou trocar o sinal do menos 2, tá? Porque eu vou jogar ele para o outro lado dividindo. Então, do lado esquerdo fica apenas essa potência, menos 3 elevado a n menos 1. Vai ser igual a 4.374 dividido por menos 2. E agora eu faço essa conta. Vou repetir o lado esquerdo. Menos 3 elevado a n menos 1 vai ser igual. Aqui é mais, aqui é menos. A divisão vai ser negativa. E eu faço essa continha. 4.374 dividido por 2. Está aqui, ó. 4.374 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2 vezes 2, 4 para 4, nada. 3 dividido por 2, 1. Vezes 2, 2 para 3, 1. 17 dividido por 2 vai dar 8. Vezes 2, 16 para 17, 1. 14 dividido por 2, 7. Vezes 2, 14 para 14, nada. Então a conta é 2.187. Agora eu quero que vocês prestem atenção, por favor. Isso aqui é uma potência. Seria muito bom que isso aqui também fosse uma potência. Por quê? Porque se é uma igualdade de duas potências com a mesma base menos 3, o que eu faço? Eu comparo base com base, expoente com expoente e resolvo o problema. Então, o meu objetivo agora é tentar fatorar esse o 2.187 e transformar ele numa potência de base menos 3. Vamos tentar fazer essa continha? Olha só, vou escrever aqui no cantinho, ó, 2.187, e vou fazer a fatoração com números primos desse aqui. Não dá por 2, mas dá por 3. Quando você faz 2.187 dividido por 3, tu vai chegar na conta 729. Divide por 3, vai chegar em 243. Divide por 3, vai dar 81. Por 3, vai dar 27. Por 3, vai dar 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Então, você chega à conclusão que 2.187 equivale ao 3 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você tem que 2.187 é o 3 elevado a 7. Então, vou repetir esse lado esquerdo. Está aqui, ó, menos 3 elevado a n menos 1. Só que agora eu vou transformar esse menos 2.187 numa potência aqui, ó. Então vai ficar menos 3 elevado a 7. Menos 3 e menos 3 é uma igualdade de duas potências com a mesma base menos 3. Quais são as duas partes mais importantes de uma potência? Base e expoente. Aí eu comparo essa base aqui com essa base aqui e percebo que elas são iguais. Se elas são iguais, eu risco. Porque agora a minha preocupação é tão somente comparar os expoentes. Então, o que sobrou? Que o n menos 1 tem que ser igual a 7. Pergunto, quanto que menos 1 é 7? Só pode ser 8, né? 8 menos 1, 7. Então, seu n tem que ser obrigatoriamente igual a 8. Então, você tem aqui a quantidade de termos que está sendo somado do menos 2 até o 4.374. Então, você sabe que aqui, na verdade, você está somando do primeiro ao oitavo termo. Tá bom? Você poderia fazer isso aqui, ó, um por um. Ó. Se você já tem a razão que vale menos 3, é só fazer vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, até chegar nele. Tá?
mas com 8 termos é relativamente tranquilo. E se tivessem 80 termos? Não vale a pena. A matemática é para isso, é para facilitar a sua vida, tá bom? Fica a curiosidade para vocês, essa sim eu não vou fazer, mas eu sugiro que vocês façam, tentar, agora que vocês têm a quantidade de termos, tentar resolver essa soma, tá, pelaquela outra fórmula que envolve essa quantidade n. Tentem fazer para mim, e vocês vão ter que chegar na mesma resposta, que é 3.280. Tentem fazer para mim usando essa fórmula agora que envolve o n, não a que envolve o a índice m. Tá? Bem, a gente chegou até aqui. O que eu sugiro a gente fazer a partir de agora? Eu vou dar uma pausa na matéria, porque isso aqui vai demandar um pouco mais de tempo, tá? Na próxima aula, a gente vai aprender sobre o que é a PG convergente. Ela vai ser fundamental para a gente desenvolver a soma dos infinitos termos de uma PG. A soma dos infinitos termos de uma PG, tá? A gente viu agora como se calcula a soma da PG finita, quando você tem uma quantidade conhecida de termos. O que a gente vai fazer agora é a soma da PG infinita, quando você não sabe, aliás, quando você não tem essa quantidade de termos definida, porque é simplesmente uma PG infinita. Só que para isso eu preciso de mostrar para vocês o que é a PG convergente. Mas fica para a próxima aula, tá bom? Muito obrigado, boa aula para vocês, bom estudo, qualquer coisa vocês me procurem, tá bom? Obrigado.